Imagine que você vivia uma vida tranquila com seus pais e de repente eles são mortos e você é obrigado a viver em um mundo paralelo, onde vai conhecer uma nova família enquanto treina e aprende magia pra buscar vingança. Pois é, você nunca imaginou isso acontecendo, né? Mas esse anime mostra justamente isso pra gente. Então bora pro resumo do anime Memórias de Idun. Tarde da noite, um garoto chamado Jack retorna pra casa e ao chegar lá, seu pai tava parecendo um bêbado sentado no sofá. Ao se aproximar, ele percebe que algo estava errado. Só uma observação aqui, amigo, mas acho que ele foi de base. Faleceu. Assim ele sai à procura de sua mãe. Ele a vê no corredor e perto dela havia um homem suspeito chamado Arion. Logo depois, o garoto é acertado por um ataque mágico, caindo das escadas. Na cena seguinte, ele vê Kirtej, que diz estar procurando por ele. Um fã perdido ou um admirador secreto? Será que Jack tinha uma banda? Bom, ainda não sabemos. Do nada, Aslan aparece, o protegendo. Assim ele entra em combate com outro cara, destruindo todos os arredores. Ainda bem que não sou eu que vou limpar essa bagunça. Em meio à luta, Arion tenta capturar o menino, mas Sheo aparece repelindo o ataque dele. E se o Karen não tivesse uma banda, agora com certeza daria pra montar uma, com o tanto de gente que apareceu. Depois disso, ele se teletransporta com Aslan e o menino. Logo após o garoto acordar, o homem que o salvou aparece e lhe informa que eles não chegaram a tempo de salvar os pais dele. Cara, é meio insensível da sua parte falar isso do nada pra uma criança. Então Sheo explica o que havia acontecido. Seus pais eram de um lugar chamado Idun, que em certo tempo foi governado por um tirano cruel. Diante do caos que lá se instalou, seus pais fugiram e assim eles se tornaram alvos. E como o garoto nasceu de dois fugitivos, ele também se tornou um alvo. É igual aquele velho ditado, filhinho de peixe... Peixinho é! Só que Jack não entendeu nada, saindo dali deixando o Sheo falando sozinho. Logo depois, ele encontra uma garota. Ele tenta sair de mansinho, mas acaba pisando num gato preguiçoso que tava ali dando bobeira. E como ele não viu ele na entrada, é cego. Como ele não entendia o que ela falava, ela deu um amuleto mágico pra ele de comunicação. Assim ele conseguiria se comunicar. Porém, ele acha que tudo não passa de uma brincadeira, não acreditando no tal amuleto mágico. Só recapitulando aqui comigo, o cara viu um mago usando magia e mesmo assim não acredita no que a garota bonita disse? É burro. Então Sheo logo encontra o garoto, mas Jack os deixa e logo começa a procurar uma saída. Ele acaba encontrando uma biblioteca. Ao tocar na mesa que havia ali, um poder mágico descontrolado começa a emanar dela. Quero ver ele dizer pra mesa que isso é besteira agora. Depois disso, do nada ele se vê voando entre dragões. Mas logo após, aquele mundo entra em caos, sendo atacado por cobras negras. Momentos depois, Victoria o acorda. Quando ele tocou na mesa, ela ativou o poder da alma. Assim ele pôde ver Idun anos atrás, quando foi atacada por Shex. Muito cético sobre a realidade, Jack continua desconfiando de que tudo não passou de uma realidade virtual. A garota nega dizendo que eles estavam em Limbhead. Lá era um refúgio para todos os magos que fugiram de Idun. Assim ela mostra a Jack o mundo em que estavam. Jack não acredita em nada e sai dali com a intenção de encontrar seus pais. Como se eles tivessem dado só uma falecida de leve, né? Então logo ele percebe que não conseguiria fugir dali, pois havia uma barreira mágica impedindo a sua fuga. Não me diga. Jack havia despertado seu poder na Terra. Assim os caçadores encontraram sua família. Momentos depois, Aslan, o príncipe herdeiro da Resistência, os encontra e Jack decide se juntar à Resistência para eliminar Kirtesh e vingar seus pais. Até que enfim esse garoto resolveu fazer alguma coisa que preste. Depois desses acontecimentos, Victoria volta à sua vida na Terra. Ela estava em uma estação de trem e um garoto muito descuidado acabou esbarrando nela, arremessando nos trilhos no exato momento que o trem estava chegando. Prestes a ser atingida, seu poder se ativa, materializando um escudo que a protege. Tipo, do nada, o poder dela se ativa sozinho. Momentos depois, ela foge da multidão entrando em outro trem. Quando percebe que Kirtesh a perseguia, ela consegue despistá-lo e retorna para sua casa onde encontra a sua avó. Na cena seguinte é nos mostrado Jack iniciando seu treinamento com Aslan, já que ele era muito fraco e tinha muito a aprender. Jack queria dar uma olhadinha nas espadas lendárias e após um pouco de relutância, Aslan decide mostrar elas a ele. Logo depois, Aslan mostra a Jack a espada chamada Dulmiva. Ela foi forjada a partir do fogo de dragões. Por ser muito poderosa, ela queimava qualquer um que a tocasse. Essa espada era o oponente ideal para a espada que Kirtesh usava, ou seja, muito provavelmente ela vai ser do prota. Ô, Sherlock Holmes! O treinamento de Jack é interrompido quando Sheo aparece e informa pro Aslan que Victoria havia sido perseguida por Kirtesh, enquanto Jack escutava tudo por trás da porta. Momentos depois, Victoria retorna para Limbhead. Jack, sabendo tudo o que aconteceu, conversa com ela. Então ela diz que essa não é a primeira vez que isso acontece. Anos atrás ele já tinha encontrado, quando ela fazia uma excursão no bosque e curou a perna de uma mulher que havia se machucado. Mas Sheo a salvou, assim como fez com Jack. Depois disso, ela agradece por Jack apoiá-la. Logo após, Jack pergunta o que era Lunaris, mas ela diz que não poderia responder. Em meio a isso, Sheo interrompe a conversa. Eles haviam encontrado Kirtesh. Momentos depois, Aslan e Sheo partem para a China. Arion chega primeiro atacando a moça e revelando sua verdadeira forma. O velho foge, mas Kirtesh já estava na cola dele. Depois de tudo, Aslan e Sheo chegam apenas conseguindo confrontar os dois, pois quem eles deveriam salvar já tinham sido eliminados. Em meio à batalha, Sheo acaba ferido, então ele e Aslan batem em retirada. Esse é o tal de um cagão. Chegando em Limbhead, eles vão até o bosque, onde a magia de Victoria é mais forte, daí ela consegue curá-lo. Momentos
depois, Jack vai até a biblioteca. Ele queria encontrar Kirtash e assim pegá-lo de surpresa. E ao encontrá-lo, a consciência de Jack se aproxima, o que faz Kirtash o perceber. Mas antes que Kirtash o eliminasse, Victoria traz ele de volta. E como sempre, o protagonista faz burrice e quase vai de base. Então Aslan dá uma bronca em Jack e revela que se Kirtash tivesse conseguido entrar na mente dele, descobriria onde a resistência se esconde. Assim, todos ali estariam em perigo. Após Aslan e Shale se retirarem, Victoria pergunta o que ele viu. Ele conta a ela sobre um livro que eles possuíam. Depois disso, ele desenha um lugar em que ele os avistou. Assim, ela sai para procurar a imagem na internet, enquanto Jack treina com sua espada. Depois disso, vemos Victoria pesquisando sobre a imagem do desenho, e Jack foi encontrá-la após o seu treino. Ela encontrou o prédio que ele desenhou. O local ficava em Londres e era uma biblioteca. Logo depois, eles veem um vídeo de Peter. E não é o Peter do Ei Nerd, mas sim um especialista em idiomas antigos, que estava conduzindo estudos para decifrar um livro com um idioma desconhecido. Momentos depois, eles informam isso a Shale e Aslan. Shale reconhece o livro. Ele ficou espantado ao ler Sagrada Iriel, um livro muito importante, pois na era citada era proibido usar magia em Idun, uma era que começou a caçada contra os magos, e assim eles tiveram que fugir. Kirtash estava procurando um cajado de um mago dessa era, e esse livro poderia conter as informações de que ele precisava para encontrar o cajado. Assim eles vão até Londres para investigar. Por azar do destino, Peter acaba sendo encontrado por Kirtash, mas antes de ir ele deixa uma armadilha em um pendrive. Após o grupo de Jack não encontrar nada na biblioteca, eles decidem ir até a casa de Peter. Ao chegarem lá, o lugar estava todo revirado e nenhuma pista do livro. Logo depois, Jack encontra um pendrive. Assim eles levam para Limberhead. Ali poderia ter alguma coisa sobre o cajado. Victoria e Shale começam a estudar o livro, mas ele não fazia sentido. No livro havia algumas palavras em um idioma desconhecido. Quando Shale pronuncia as palavras, a mesa da alma se ativa, informando que o cajado estava na África. Em meio a isso, Jack continua seu treinamento e pela primeira vez ele consegue desarmar Aslan. Ele, uma lenda, o príncipe com anos de experiência perdendo para um garoto com míseros 2 meses de experiência. Parabéns. Shale logo depois chega na sala de treino, informando que ele havia encontrado o cajado. Assim ele sai em busca do mesmo. No meio do deserto, eles encontram uma caverna e o guardião do cajado. Aslan fica impaciente e tenta pegá-lo à força, mas Shale o impede. Então ele pede para somente observar o cajado e o guardião concorda com isso. Enquanto eles entravam, Victoria sente algo estranho. Jack tenta avisar os outros, mas já era tarde. Kirtash havia os seguido para conseguir roubar o cajado. Kirtash havia atacado Aslan, então Jack tenta confrontá-lo, mas ainda era muito fraco. Em meio a isso, a Victoria pega o cajado e usa para proteger Jack. Com Aslan em suas mãos, Kirtash propõe a troca dele pela garota com o cajado. Como ela era uma semi-maga, o cajado a reconheceu como nova portadora. Antes que Victoria pudesse se entregar, Shale os teletransporta para Limberhead, deixando Aslan para trás. Momentos depois, em Limberhead, Shale conta a Jack a história por trás da guerra. Os oráculos haviam previsto que as serpentes negras eliminariam todos os dragões e unicórnios. Com a chegada de uma era sombria em Idun, eles também previram que somente um dragão e um unicórnio conseguiriam derrotar Ashran, o mentor por trás de Kirtash. Shale estava treinando na floresta quando tudo começou. Momentos depois, a pedido de algumas fadas, ele protegeu um unicórnio fêmea recém-nascida. Se aquele unicórnio fosse eliminado, seria o fim da magia. Então ele fez de tudo para protegê-la. Ele a levou para longe dali e deu o nome de Lunaris. Por sorte, Aslan salvou um filhotinho de dragão e o nomeou de Yandrak. A criatividade dos manos tá alta, olha o nome dos bichos. Depois disso, os magos decidiram os enviar para um lugar seguro. Assim eles abriram um portal dimensional e os enviaram à Terra. Kirtash e Aslan tinham a missão de encontrar os dois, mas a Terra é muito grande, então anos se passaram sem sucesso. A mando de Ashran, Kirtash vem derrotando os magos fugitivos e procurando pelo dragão e o unicórnio para assim eliminá-los. Vai ver se dragão é o Jack e o unicórnio é a Victoria. Não duvido nada. O cajado foi feito por um unicórnio, assim ele poderia os levar até Lunaris. Logo após o Kirtash decide resgatar Aslan. Assim é confiado uma espada a Jack e ele logo escolhe portar Dumivad. E ele conseguiu segurá-la sem ser consumido pelas chamas. O protagonista, né, pai? Segue o roteiro. Na cena seguinte, vemos Arion. Ele estava conduzindo um experimento para pôr a alma de um animal no corpo de Aslan, para assim controlá-lo. Após tirar a alma do animal, Arion tenta colocá-la em Aslan. Porém, ele tinha uma enorme força de vontade, então Arion fracassou, transformando Aslan numa criatura híbrida, meio homem, meio lobo. Certamente Aslan é um brasileiro, nunca desiste. Logo depois, Kirtash chega interrompendo o experimento. Ele sabia que a resistência estava a caminho e eles precisavam se preparar. Então Jack e os outros chegam e já são abordados pelos guardas, mas eles facilmente os derrotaram. Na cena seguinte, Shale transforma Jack em um dos guardas. Assim ele passaria despercebido no castelo de Kirtash. Logo após ele entrar no castelo, Jack cumprimenta os outros guardas e acaba chamando a atenção. Os guardas informam isso para Kirtash, que logo vai atrás dele. Quando Kirtash o encontra, o confronto se inicia. Em meio à batalha, Jack não conseguiu controlar o poder gasto na espada e logo fica sem forças. Então ele foge. O cara acabou de pegar na espada, é óbvio que ia dar merda. Do lado de fora, Shale e Victoria lutavam contra vários guardas, mas não adiantava quantos eles derrotassem, muitos outros logo apareciam. Então eles se teletransportaram e se esconderam em uma árvore, e Shale usa sua magia para cobrir toda a área com uma densa neblina. Ele tava querendo ficar no escurinho com a Victoria, que eu sei. Do lado de fora do castelo, Victoria percebe uma movimentação. Então quando Shale tava indo para dar apoio ao garoto, um lagartão que consegue usar magia aparece, e com apenas um ataque ele consegue derrotar Shale. No castelo, Aslan aproveita sua forma híbrida e acaba com os guardas, como se ele fosse um animal. Logo depois,
depois a camuflagem de Jack se desfaz e novamente do lado de fora, Victoria se mostra um excelente semi-maga. Com seu cajado, ela conseguiu absorver o poder que foi jogado contra ela e mandá-lo de volta para o lagartão, acabando com ele. Logo em seguida, do nada, Kirtesh aparece por ali e a desarma. Enquanto isso, Aslan e Jack foram até o telhado do castelo. Chegando lá, Aslan pega Jack e salta, pousando no chão em segurança. Mas logo depois, muitos guardas aparecem. Então Aslan cuida dos guardas enquanto Jack sai para encontrar Victoria e Shale. Kirtesh tenta eliminar Victoria, mas de alguma forma ela conseguiu repelir o poder dele. Percebendo que ela era forte, ele tenta convencê-la a mudar de lado. O cara querendo seduzir menor de idade, deixa o FBI ficar sabendo disso. Em meio a isso, Arion aparece. Ele escutou a conversa e não gostou nada do que ouviu. Então ele tenta atacar a garota, mas Shale acorda, pula na frente e quando o ataque de Arion junto com o de Kirtesh o atinge, ele desaparece. Depois disso, Arion tenta confrontar Kirtesh, mas Kirtesh só o ataca, mostrando que ele era dispensável, terminando com sua vida ali mesmo. Em meio a esses acontecimentos, Kirtesh vai embora e deixa Victoria ali. Momentos depois, Jack chega e logo atrás dele estava Aslan. Ele estava sendo perseguido por vários guardas. Assim que ele chega perto, Victoria ativa o portal da alma e os tira dali. Depois disso, Jack fica de tocaia vigiando Aslan, porque depois de se tornar um híbrido, ele teve alguns ataques de fúria. E como ele estava muito cansado, Victoria assume o lugar de Jack, vigiando Aslan. Então ele percebe que Victoria estava de guarda e pede pra ela soltá-lo. Isso porque ele não estava conseguindo controlar a besta dentro dele. Então ele tinha que sair dali antes que machucasse alguém. Finalmente, alguém sensato nesse anime. Assim ela o solta e usa o portal para levá-lo para um lugar distante. Nesse momento, Jack aparece pedindo explicações, mas Victoria disse ser o que ela precisava fazer. Ele estava decidido a encontrar Aslan e continuar a resistência. Depois disso, ele é teletransportado e Victoria fica sozinha. Na cena seguinte, vemos Victoria de volta na Terra. Quando ela estava saindo da escola, Kirtesh observava de longe. Agora nada iria o impedir de se aproximar dela e colocar as mãos no cajado, para assim encontrar e eliminar um unicórnio. E esse foi o recap da primeira temporada. Diz aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com Jack, Victoria e Aslan. Bom, eu acho que não sei de nada, vou deixar essa pra vocês. Espero que tenham gostado, porque hoje eu vou ficando por aqui. Valeu e...